Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar algo, para tranquilizar o seu coração nesse momento de crise. E a palavrinha que eu quero falar hoje para você é sobre o medo. O que é o medo? Eu fui pesquisar o significado dessa palavra e o significado dele para a psicologia dessa palavra é: o medo é uma ansiedade irracional. Então, essa ansiedade, esse medo, ele pode sim, de alguma forma, nos prejudicar, lá na frente ou diante de alguma situação. E eu quero perguntar para você, do que você tem medo? Alguns têm medo de barata, outros têm medo de altura, outros têm medo de várias coisas. Mas para um pouquinho aí e pensa, do que eu tenho medo? O que me gera medo quando eu estou diante daquela situação? Você sabe, tem gente que tem medo de muitas situações. Porém, na verdade, se você for parar para pensar, o medo não é da barata. O medo não é de altura. O medo não é de um vírus. O medo é da morte. Porque na verdade você não tem medo do rato. Você tem medo que aquele rato possa te causar algum dano. Tem medo que aquele rato possa, de alguma forma, aquela situação possa até te levar à morte, Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: em um mundo em que nós somos tão frágeis, em que nós, de fato, sabemos que hoje estamos vivos e amanhã não sabemos para onde vamos estar, não sabemos se vamos estar vivos ou não. O que temos que fazer diante disso? Nós temos que de fato entender que não há o porquê temer, Porque somos vulneráveis a tantas coisas. Estamos aí, Sabe, uma hora estamos bem, outra hora não sabemos se vamos estar bem ou não. Então o que eu quero falar para você é o seguinte: existe uma segurança que você pode transmitir para você mesmo. E essa segurança que você pode transmitir para você mesma, mesmo diante de uma situação de medo, é você falando de fato que naquele momento Deus está contigo, Então eu me lembro que o meu pai, ele sempre foi muito aventureiro e eu aprendi a ser muito aventureira como ele. E eu me lembro que na fazenda onde a gente morava, meu pai atravessava um rio muito longo, muito largo. E ele atravessava o rio a nado. E muitas vezes ele levava eu com ele. Ele me colocava nos ombros dele e atravessava o rio comigo. E assim, antes de eu entrar no rio, quando ele falava que a gente ia atravessar o rio, eu ficava com medo. E eu falava para ele: não, pai, eu não quero ir. E quando ele me pegava e me colocava nas costas dele, eu falava: agora eu posso ir. E eu atravessava o rio sem medo nenhum, porque eu sabia que meu pai estava ali me protegendo. Então, se acontecesse alguma coisa, ele iria me salvar, ele iria cuidar de mim até chegar ao outro lado do rio. A mesma coisa acontece conosco, sabe? Deus, ele está o tempo todo contigo. Então não temos o que temer. Deus está segurando você nas costas dele. Ele está agarrando você pelas mãos, está protegendo você. Então, mesmo em meio a tanta catástrofes, a tantas coisas ruins acontecendo, a tanta gente que tem medo, pânico de tantas coisas, está na hora da gente lembrar que nesse momento nós não estamos sozinhos, que Deus está cuidando de nós. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, de fato, esse amor que nos constrange, que nos abraça, esse amor de Pai, aniquila de dentro de nós toda a ansiedade, todo o medo. E sem contar que o medo, ele nos paralisa. O medo nos priva de receber coisas, sabe? Nos priva de aproveitar oportunidades. Então, essa paralisação nos impede de ter o sucesso. Então, você não tem o que temer. Porque se Deus é contigo, se Deus é comigo, quem é louco de ser contra nós? Ele é por nós, Ele está conosco. Então não temos o que temer. Sabe, pode chover chuva de canivete, pode estar passando um monte de crise, um monte de coisa acontecendo,
mas nós permaneceremos guardados. E nós não podemos deixar que esse medo nos paralise ou que esse medo gere em nós uma ansiedade tremenda, que até muitas pessoas que por conta de um medo de uma coisa gera essa ansiedade e acaba até trazendo doenças, né, psicossomáticas e doenças mesmo graves, né, por conta de uma situação de medo. Então não deixe que o medo seja maior na tua vida, que o seu Deus seja maior do que o seu medo, sabe? De que a sua força, a sua resiliência, você se posicionar diante de uma situação de medo e fazer que o medo tenha medo de você, né? Isso que é importante. E é isso, meus amores, eu quero falar pra você. Você habita debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ele está cuidando de você ali debaixo do esconderijo dele, debaixo das asas dele, da sombra do Onipotente. Ele te livrará de todo laço, de toda peste. Ele te livrará de todo perigo. Ele te livrará de todas as situações que possa transparecer risco para você. Então não temas, sabe? Se alegre no meio da crise. Se fortaleça em Deus no meio dos problemas. E não temas, porque Ele é contigo. Quando você foca no medo, ele cresce. Então não foque no medo. Foque em Deus, foque na solução e o medo desaparecerá. Não é verdade? Um super beijo para você. Fique, né, com esse pensamento e não se esqueça, se você gostou, de compartilhar com aquelas pessoas que você acha que está passando por um momento de medo. E também não se esqueça de deixar o seu comentário porque me motiva. E deixa aí o seu like também. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchauzinho!